Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje então nós iremos compartilhar, como que foi a nossa primeira semana de aula, Por que eu falo nós? Porque eu estou gravando esse vídeo, mas eu conto com a colaboração de vocês para também comentarem impressões sobre a primeira semana de aula de vocês. Claro que para alguns, que estão tendo essa primeira semana de aula remota, não vai ser parecida com a minha em alguns pontos, mas é interessante a gente compartilhar, até para motivar nossos colegas vestibulandos que estarão aí no final do ano testando essa prova que é o vestibular horrível. Mas então, vamos lá. A minha primeira semana de aula foi assim, nada uau, incrível, maravilhoso. No fundo, muito do que aconteceu comigo acontece com todas as pessoas que entram na faculdade, E o que é isso? Você começa assim, do tipo, caramba, tudo é lindo, tudo é incrível, nossa, finalmente eu estou aqui, eu conquistei esse meu lugar, o que é algo assim muito legal. E você acaba a semana do tipo, ferrou muito, com aquele medo, do tipo, caramba, nossa, ferrou muito, caramba, Então, algumas matérias elas acabam tendo um efeito um tanto quanto intimidador, Mas também tem a questão do espaço universitário, O espaço universitário, pelo menos no primeiro momento, para quase todo mundo, é bastante mágico, Então eu lembro que quando acabou a minha primeira aula, no caso a aula da manhã, na segunda-feira, eu fui inventar de ir na biblioteca da elétrica e eu fiquei assim, tipo, encantado. Eu falei assim, nossa, porque é uma biblioteca como uma biblioteca comum, mas gente, só aqueles livros grossos, sabe, com um bando de conteúdo, livro em inglês, livro em português, nossa, aqueles livros que eu não entendia nada, eu falava assim, caramba, pô, quanto conhecimento, Eu ainda acho a biblioteca da elétrica incrível, assim, eu acho a biblioteca muito boa, mas eu realmente fiquei encantado em instalar. Lembra que eu fiquei sentado lá, comecei a pegar uns livros avulsos, comecei a folhear sem entender um bando de coisas, mas assim, eu falava assim, nossa, eu vou aprender muita coisa aqui, Que legal, eu ficava realmente com esse pensamento aí. Falando um pouco sobre as matérias, claro, não vou falar de todas aqui porque, mas eu vou falar das que mais me marcaram, Então, começando por cálculo. O cálculo me marcou não pela matéria em si, porque assim, eu já tinha por conta própria estudado um pouco de cálculo no ensino médio, porque eu queria aprender, só para estudar mesmo. Mas assim, cálculo tinha uma coisa que eu acho que ainda existe hoje, que é a chamada lista zero. E a lista zero, até hoje eu não sei dizer se ela é feita para ser uma lista trote ou não. Eu só sei que os professores entregaram essa lista zero, pra gente, falaram assim, vocês têm que saber fazer essa lista para vocês conseguirem ir bem em cálculo. E assim, qual que é a nossa ideia? Essa lista é como se fosse uma lista pré-cálculo, É essa que é a ideia? Mas assim, tem uns exercícios lá que não tem como resolver sem usar cálculo. Então, tipo, eu falei assim, meu Deus, se isso daqui é a lista zero, imagine a lista 1, lista 2, Então a gente acabou tomando um trote da equipe de cálculo, que até hoje eu não sei se o trote foi intencional ou não. Eu sei que aquela lista zero, ela é famosa por assustar, porque de zero ali não tem nada, viu? No fundo é uma lista de cálculo com um nível assim relativamente mais baixo que as listas normais da Poli, mas é uma lista que exige cálculo em alguns dos seus exercícios, Então, famosa lista zero, Eu lembro que teve álgebra linear, nossa, meu professor era uma figuraça, pô, saudades dele. E, nossa, ele começou a falar as coisas, não, a gente vai ver isso, vai ver aquilo, não, vetor de 4 dimensões, 5 dimensões, espaços vetoriais, e eu fiquei, hã? Tipo, quê? Como assim vetores de 7 dimensões? Sério? A gente passa da quarta, E em algelim isso é comum, Mas eu na minha inocência achei que não. Tipo, 3 dimensões, 4 no máximo para fazer uma firula, Mas não, vetores com N dimensões, espaços vetoriais com N dimensões. Eu lembro que eu olhei e falei, nossa, meu Deus, pô, que loucura isso daí, Mas entre mortos e feridos deu tudo certo, Falando das contas. Outra matéria que foi, assim, muito assustadora foi a matéria de desenho e representação gráfica, Que é o seguinte, eu não sei como é que tá essa porcentagem atualmente, até por conta das cotas, mas assim, na minha turma,
de ingresso, se eu fosse chutar aqui, eu diria que de 30 a 50% entrou na Poli tendo feito o curso técnico. Então, alguns já manjavam bastante, né? E aí, essa matéria de desenho e apresentação gráfica, né? Eu lembro que o professor chegou assim e falou assim, olha, gente, essa matéria vocês vão ter que no começo desenhar as coisas, tá? Inclusive, na segunda aula, né? Aquela era a primeira aula, na segunda aula, vocês vão ter que desenhar sem régua. E sem nenhum material de suporte, tipo esquadro, compasso e por aí vai. Tem que ser desenho à mão livre. Aí eu falei, ferrou, porque eu não sei fazer um O com copo, né? Não, um O com copo eu sei fazer. Mas eu sempre fui péssimo com desenho, né? Aí eu lembro que eu gelei muito, eu falei, nossa, ferrou. Nossa, eu vou tomar um pau aqui nessa matéria de desenho, porque ele vai mandar fazer um desenho à mão livre e vai dar mó ruim, né? Mas a sorte é que o meu professor, ele era bastante bonzinho, né? E depois eu fui descobrir, né, inclusive eu passo adiante, né, a fama dessa matéria. Essa é uma matéria onde você sofre muito, tipo, muito mesmo, mas no final tudo dá certo, né. Eu estou para conhecer uma pessoa que fez as coisas todas direitinho e chegou a reprovar nessa matéria. Então essa é aquela matéria onde tem um sofrimento momentâneo, mas no final tudo dá certo, né, e comigo dá certo. Inclusive, deu certo, né, inclusive mais pra frente, seguindo essa linha de trazer vídeos de histórias da minha graduação, eu quero trazer um vídeo específico dessa matéria, porque teve umas situações bastante engraçadas, né, que eu sei que alguns de vocês vão gostar de escutar sobre essa matéria em particular. Realmente foi muito diferente as coisas que aconteceram nela. E para finalizar, claro, não posso deixar de falar nela, né, eu queria falar sobre a matéria de introdução à computação. Acho que o nome da matéria é introdução à computação. Eu sempre me confundo com introdução à programação. Não, eu acho que é introdução à computação mesmo. Essa matéria, ela é peculiar. Por que peculiar? Porque as pessoas se esquecem de que ela é uma matéria do biênio, então todas as engenharias têm essa matéria, introdução à computação, tá? Então já fica até de aviso para vocês que não se tocaram disso ainda, sim, ela é uma matéria do biênio. E essa é uma matéria onde, na primeira aula, eu já me toquei no buraco em que eu estava. Por que eu estava no buraco? Porque eu me toquei que, pelo menos, metade da minha turma já tinha noções de computação. E eu não tinha nenhuma noção. Tipo, claro, eu sei abrir o navegador web, eu sei fazer texto no Word, mas comandos de programação, if, else, while, declaração de variáveis, conhecer alguma linguagem de programação, eu não conhecia nada. E aí eu falei, ferrou, porque a galera conhece, eu não conheço nada. Eu não tinha noção de que essa matéria era uma matéria niveladora, e realmente a função dessa matéria é nivelar. Essa é uma matéria que é muito básica mesmo, ela te ensina o básico, né, da computação, e a função dela realmente é nivelar os alunos. Então, aqueles que entram na Poli já sabendo, vão nessa matéria e vão falar assim, que ridículo, né? Vão passar com a mão nas costas. E aqueles que entram na Poli sem saber nada, como foi o meu caso, serão nivelados, pelo menos por baixo, né? Vão conhecer aí, né, o básico da programação. No caso da computação, vão sofrer talvez um pouquinho mais no começo, principalmente nos famosos EPs, né? Como eu sofria nos exercícios de programação, né? Inclusive, foram longas horas fazendo aqueles EPs, né? Mas no final das contas dá tudo certo, né? O importante é isso, gente. O importante tem que dar tudo certo no final das contas, né? E é isso que acontece. Então, assim, de maneira sem tentar me alongar muito, essa foi minha semana de recepção, tá? Não vou ficar enrolando muito aqui o vídeo falando sobre bandeco e afins, até porque muitos de vocês só vão bandejar talvez no ano que vem, não sei. Então isso fica para outros momentos. Mas era isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí também como é que foi a impressão da primeira semana de aula de vocês. E nos vemos no nosso próximo vídeo, onde eu quero conversar com vocês sobre qual que é a função da faculdade, tá bom? Até lá!